Olá, povo de Deus! Nesse dia 31 de março de 2026, encerrando o mês de março, terceiro mês do ano já encerrando, olha como os tempos estão se abreviando a cada dia. Assim, nós podemos ver que a vinda do nosso Senhor está mais próxima do que a gente imagina. Então fique firme aí, fique ligadinho aí na promessa do Senhor, amém? Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao 7, que está escrito assim na palavra de Deus. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já que não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Nós podemos ver que muitas pessoas nos dias de hoje, elas estão vivendo a orfandade. Quantas pessoas estão vivendo essa orfandade? Muitas pessoas não têm pai, muitas pessoas não têm mãe. É tão interessante que eu ouvi uma pessoa dizer, uma pessoa que teve uma perca de um filho. E essa pessoa, ela comentou assim, que quando a pessoa perde alguém, quando alguém falece, seja um filho, seja um pai, uma mãe, diz que quem está sofrendo aquela perca se sente órfão daquele filho, ou se sente órfão daquela mãe, ou daquele pai. E isso é muito interessante porque quando a gente olha assim, observa, analisa esse comentário e esse sentimento que a pessoa tem, dá para a gente entender o quanto é terrível alguém que realmente é órfão. Seja uma pessoa, um filho que não tem o pai, que não tem a mãe, que cresceu sem o pai, que cresceu sem a mãe, cresceu sem o afeto do pai, cresceu sem o afeto da mãe, ficou jogado por aí, foi criado. Então, aquela pessoa, ela fica com aquele sentimento. Eu já passei por isso. Eu não sou órfão de pai e mãe, graças a Deus, mas eu fiquei 6 anos longe dos meus pais, dependendo das pessoas. Então, enquanto eu estava nessa condição, eu me sentia órfão. Eu estava longe da proteção do meu pai, eu estava longe da proteção da minha mãe, e eu olhava para as pessoas à minha volta o tempo todo, com medo de eu desagradar aquelas pessoas e aquelas pessoas me enxotar. É um sentimento terrível. É um sentimento terrível, eu posso dizer isso. É um sentimento terrível. Mas se você tem passado por isso, se você por algum momento se sentiu órfão, se você tem tido esse sentimento, tem muitas pessoas que são órfãos de pais vivos, de mães vivos. Infelizmente, tem muitos pais que não se preocupam, que não cuidam dos filhos. Quantas situações que nós temos visto, as pessoas, infelizmente, hoje em dia, o maior número de suicídio está entre os jovens. Adolescentes, tirando as suas próprias vidas, se sentindo sozinhos muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes se enfia dentro de um quarto, não consegue ter relacionamento com os pais e acabam entrando naquela depressão, naquele síndrome do pânico e acabam tirando as suas próprias vidas. Mas a palavra do Senhor está dizendo sobre filho. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem a proposta de ser seu pai. Assim como a palavra de Deus está dizendo, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Talvez até o direito de herdeiro, de herança, tenha sido tirado de você.
Mas eu quero dizer para você nesse dia, Deus não te rejeita. Ele não te rejeita. Ele não quer que você viva uma vida de servo, mas Ele quer que você seja filho. E que você não somente seja filho, mas que você seja herdeiro da promessa por Cristo Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra neste dia e tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Aqui é a pastora Maria Paiva. Compartilhe esse devocional. Não se esqueça, muitas pessoas precisam ouvir essa palavra e você é o missionário online. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.